Dorival, com relação a esse desafio, essa reflexão que você propõe, o que é ser sanitarista hoje, né? Eu acho que ser sanitarista hoje, primeiro eu acho que os sanitaristas ganharam uma dimensão importantíssima nessa crise da pandemia da Covid-19. Eu acho que ficou muito claro o papel dos sanitaristas mundo afora, quer dizer, nós temos um papel muito relevante na construção de sistemas públicos de saúde. Eu acho que os sanitaristas eles têm um papel tanto da compreensão das relações do processo saúde-doença, quer dizer, não ficam trabalhando só com a saúde individual, eles compreendem que a saúde ela é um fenômeno complexo, que a pandemia é um fenômeno complexo, para além do fenômeno biomolecular, do patógeno da Covid-19, de uma série de dimensões, a complexidade desse processo da pandemia, ele mostra a importância de um profissional que tenha essa visão abrangente, que são os sanitaristas. Eles compreendem, como nenhum outro profissional, a importância, por exemplo, da organização de um sistema em rede, quer dizer que a importância de uma atenção básica, da estratégia da saúde da família, que realmente você precisa aprimorar cada vez mais a vigilância em saúde, com as suas dimensões da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica e da vigilância ambiental. Quer dizer, então, os sanitaristas, eles têm um papel fundamental nessa articulação, na base territorial, comunitária, familiar, das políticas públicas a nível local. A nível local e na organização da gestão de uma rede de saúde que possa estar promovendo saúde, produzindo saúde, organizando cidades mais saudáveis. Quer dizer, essa é uma das lições que fica da relevância do papel do sanitarista nesse momento. Eu acho que isso fica bastante evidenciado nesse momento, e os desafios são grandes. Muita gente pensa agora também como é que a gente amplia para uma vigilância popular em saúde, como é que a gente amplia a consciência sanitária da população. A vigilância em saúde, ela é a alma do Sistema Único de Saúde. E, para isso, é importante também a ampliação da consciência sanitária da população, que é também algo que lhe dá condições de se apropriar dessas várias variáveis. Por exemplo, a luta pela moradia, pelo saneamento básico. Aí tudo fica interligado. Quer dizer, você não pode entender e imaginar que é possível produzir saúde privatizando a área do saneamento básico. Tem um exemplo, Dorival, que é impressionante. Manaus, por exemplo, ele privatizou a água há mais de 20 anos, o saneamento. O que você tem 20 anos depois? 10% daquela população ela teve acesso à água e saneamento. E o que acontece? Desses 10%, apenas 30% é que, na verdade, tem acesso, por exemplo, à água. Então, é uma situação que a gente precisa mostrar os exemplos concretos. Hoje você tem, a nível do mundo, 41 países ou mais, eu acho que até mais, e 311 ou 300 e tantos municípios que reestatizaram o saneamento básico, passando por Alemanha, Berlim, passando por Paris, passando por Buenos Aires. Quer dizer, isso não é à toa. Viram que a privatização ela tem o objetivo do enriquecimento de meia dúzia de proprietários privados, como é a Coca-Cola, né? Porque o projeto está sendo apresentado pelo senador Tasso Gereissati, vulgo Tasso Coca-Cola, entendeu? Então, na verdade, essa questão é outra questão fundamental também para essa dimensão da saúde coletiva, da visão do sanitarista, da determinação social do processo saúde-doença, né? Então, acho que o sanitarista, ele está o tempo inteiro atualizando a sua presença, com estudos, com trabalho, com pesquisas de saúde coletiva que são fundamentais para entender esses fenômenos complexos nas sociedades humanas. Quer dizer, então isso é uma contribuição
já bastante relevante. Fora que toda essa compreensão da saúde como eixo estratégico de desenvolvimento, né? Da questão do complexo econômico industrial da saúde, da questão de geração de trabalho e renda, da soberania e da segurança sanitária. Tudo isso é uma contribuição dos sanitaristas ao pensar o Brasil, de pensar o Brasil. Quer dizer, então, acho que é bastante relevante essa contribuição do sanitarista atualizada no momento de hoje, né? A segunda pergunta a segunda reflexão que você propõe, né, que é com relação a... Então, vou repetir aqui para você. Diante de todos esses cenários, né, que a gente está vivendo, ainda vivemos em uma democracia, né? Qual a sua leitura do Brasil, né, do nosso país, a partir aí de 2015, 2016? Olha, excelente reflexão, Dorival. Se o Brasil ainda vive uma democracia. Primeiro, eu acho que está difícil a gente achar que isso é uma democracia. E até pensando a história do Brasil, a gente tem uma tradição autoritária no Brasil monumental. Todos os momentos que você tem governos que querem fazer um fio de linha, um fio de cabelo de distribuição de renda, esses governos são derrubados de uma forma violenta. Foi assim com Juscelino, com Getúlio, entendeu? Que foi forçado a um suicídio. Foi assim com Juscelino, tentaram golpear o Juscelino porque queria distribuir um pouco de renda. Foi assim com Jango, entendeu? Que queria fazer a agenda das reformas de base, a reforma agrária, a reforma, já colocava a reforma urbana, enfim, todas essas reformas democráticas, reforma trabalhista, todas essas reformas democráticas, elas foram interrompidas com o apoio americano, do Império Americano, na marra, entendeu? O golpe de 64 foi isso, entendeu? Um financiamento, a Operação Condor, que atravessou a América Latina inteira, que matou o presidente do Chile, bombardeando o Palácio de la Moneda com Allende dentro, entendeu? Que estava com uma experiência de um socialismo democrático, tinha sido eleito por uma esmagadora maioria da população chilena. Agora a gente vê a experiência da Bolívia, com 2/3 do Senado e 2/3 do Congresso, da Câmara. Há um golpe também, patrocinado também pelos Estados Unidos. Então, na verdade, as democracias estão profundamente ameaçadas, porque a gente vê que há uma tensão crescente entre capitalismo e democracia. Esse capitalismo financeiro, ele tem uma tensão enorme com a democracia. Então, eu acho que nós estamos assim convocados a construir um socialismo democrático, uma democracia radical, como o Boaventura gosta de dizer, uma democracia radical, democratizar o socialismo e socializar a democracia. Ele coloca uma visão dessa. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente retomar a democracia, que 2016 o Brasil foi alvo de uma guerra híbrida, de uma guerra não convencional, mas uma guerra. O Brasil está ocupado, entendeu? Pelo Império Americano. Nós estamos vendendo a preço de banana, ou melhor, doando todas as riquezas nacionais para meia dúzia de bilionários. Então, na verdade, os bilionários, como sabem que eles não são maioria, eles precisam da força bruta para impor a sua agenda. Então, isso acaba construindo uma tensão enorme desse capitalismo. Entendeu? Mas acho que há esperança, sem dúvida nenhuma. A gente acabou de ver o que provocou nos Estados Unidos a morte violenta do George Floyd por um policial branco e que gerou uma rebelião, uma insurgência nos Estados Unidos e mundo afora. Nós temos, inclusive, experiências inenarráveis, como é o caso de Seattle, que está com uma comuna em Seattle. Quer dizer, então você tem o mundo mostrando a sua indignação com esse projeto de desenvolvimento que é para meia dúzia de bilionários do mundo. Não dá mais. Não dá mais. Então, acho que a esperança ela está
porque há o desejo de vida, as pessoas querem viver, e querem viver bem. As pessoas querem usufruir da vida, a vida é um bem maravilhoso, Dorival. Então as pessoas querem ter o direito de viver, e como diz a Constituição boliviana, a vida comum, o bem viver, nós queremos viver bem, o bem viver é uma conquista dos povos tradicionais, é uma conquista de todos nós. Precisamos recuperar a dimensão ambiental, a dimensão de uma economia solidária, a renda universal básica, enfim. Temos muita coisa. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país com muita potência, nós podemos, nessa crise, emitir dinheiro. Nada impede que o Brasil emita dinheiro como outros países do mundo podem fazer, para que a gente atravesse essa tempestade e construa logo a seguir uma coisa, porque eu acho que quando a população é chamada coletivamente a participar, ela participe muito bem. Quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, houve depois, na Inglaterra, o sistema de bem-estar social, que foi o espírito de 45, retratado no filme do Ken Loach, que era uma coisa maravilhosa. A emenda Beveridge, que o projeto do Beveridge, que foi base para o Sistema Nacional de Saúde inglês, ele foi um best-seller, lido em tudo quanto é pub da Inglaterra. Quer dizer, nós precisamos também virar, entendeu, essa democracia ampla e participativa que a gente tem potência para ser. E acho que precisamos retomar o espírito de 88, fazendo uma analogia com o espírito de 45. Quer dizer, esse espírito de 48 está aí, vivo, presente na Constituição Brasileira de 88. Então vamos fazê-la viver e ser praticada e vivida na prática pelas pessoas. Então acho que há sim esperança. Maravilha. Maravilha, é isso mesmo. Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Acho que, enfim, o canal fica ainda mais vivo, com certeza, depois dessa sua entrevista. Tá? Agradeço mesmo de coração. Aí vou te passar agora para você fazer suas considerações finais e aí a gente encerra. Quer que eu acenda a luz, que eu acho que ficou meio escuro? Ah, se você quiser acender, pode acender agora. Realmente, agora que você falou, olhei. Eu vou acender, porque agora já está outro momento do dia. Dorival, para mim foi um prazer enorme participar dessa conversa com você. Tenho uma maior admiração pelo seu trabalho. Acho que esse espaço que você está organizando, ele é valioso. Acho que vamos usufruir muito, porque pessoas com essa iniciativa que você está tendo, de proporcionar conversas e debates, são muito preciosos. Então, quero agradecer muito e dizer que a gente tem realmente tudo para transformar esse país. Eu acho que a mensagem é essa mensagem, de esperança, de garra, de compromisso com o país. E dizer uma palavra que eu acho que às vezes fica meia piegas, mas eu acho que não é. Eu acho que a gente tem que fazer relações mais amorosas. Quer dizer, chega de ódio. O ódio não constrói nada, ao contrário, separa e acaba se criando uma sociedade insuportável, insustentável. Então é isso, eu acho que temos que criar novas relações, novas maneiras de estar no mundo e de viver no mundo. Obrigado, Dorival, foi muito bom estar aqui. Igualmente, obrigado, amiga, muito obrigado mesmo. Gente, então é isso, encerramos aqui a nossa entrevista hoje com a nossa amiga, companheira de lutas, Lúcia Souto, presidenta do SEBS, e até a próxima entrevista. Abraço. Abraço.